Imagine um garoto nascido em uma ilha isolada, sem riqueza, sem aliados poderosos, sem sobrenome influente. Agora, imagine esse mesmo garoto se tornando o homem mais temido da Europa, comandando exércitos gigantescos, derrotando reinos, redesenhando o mapa do continente. E no fim, sendo exilado, derrotado e morrendo sozinho, cercado por apenas lembranças. Essa é a história de Napoleão Bonaparte, o homem que ainda hoje carrega o peso, admiração e controvérsia. I'm not built like other men. Mas antes de começar esse vídeo, eu já peço o seu like, a sua inscrição, porque é muito importante para o avanço do canal. Então deixa o like aí, se inscreve, é rapidão, não custa nada para você, é de graça e ainda você vai receber vários conteúdos de história, basicamente todos os meses. Napoleão nasceu no dia 15 de agosto de 1769, na cidade de Ajaccio, na ilha da Córcega, uma ilha montanhosa recém-tomada pela França e ainda com um espírito rebelde. A família Bonaparte era da pequena nobreza italiana, tinha títulos, mas pouco dinheiro. Desde pequeno, Napoleão se destacava por ser sério e uma ambição gigantesca que transbordava pelos seus olhos. Aos 9 anos, foi enviado para a França para estudar. Imagine só, um garoto corso com um sotaque carregado num colégio francês aristocrático. Era isolado pelos colegas, ridicularizado, mas ele não se curvou e, pelo contrário, ele estudou, memorizou, calculou e prometeu com seu olhar: eu vou provar a todos que sou maior do que vocês. Napoleão entra na academia militar com seus 15 anos, se forma aos 16 como segundo tenente da artilharia. Anos depois, a Revolução Francesa explode, a monarquia cai e o caos toma conta. Mas enquanto muitos veem a ruína, Napoleão enxerga a oportunidade. Em 1793, ele ajudou a reconquistar a cidade de Toulon dos monarquistas, com uma estratégia brilhante, e assim é promovido a general de brigada com apenas 24 anos. Em 1796, ele assume o comando do exército, derrota exércitos austríacos muito maiores, domina o norte da Itália e manda milhões de riqueza de volta à França. Napoleão, com toda essa fama, é mais do que um general. Ele é uma celebridade nacional e praticamente um herói da pátria. Napoleão começou a dominar vários territórios, mas um território se deu muito mal, que foi no Egito. Então, depois ele voltou ao Egito em 1799. Onde havia perdido a frota, mas ganhado muito prestígio. Ele encontra a França num buraco, economia falida, governo fraco e povo dividido. Em 9 de novembro de 1799, dá um golpe de estado, assume o poder como primeiro cônsul, mas ele não estava satisfeito com apenas ser o primeiro entre 3. Em 1804, Napoleão faz o impensável, consegue apoio popular e pressiona a igreja. E assim ele se autocoroa como imperador francês diante do Papa. Nos anos seguintes, Napoleão constrói o que seria o maior império europeu desde os tempos de Roma. Ele vence batalha após batalha. Cada vitória fazia sua fama crescer e seu império se expandir. Mas Napoleão não era apenas um militar, era também um reformador. Criou o Código Napoleônico que influenciaria o direito no mundo inteiro, incluindo o Brasil. Reformou a educação, criou universidades, fundou o Banco da França e restaurou a administração pública. Mas havia um problema crescente. Sua sede de poder parecia não ter limites, e os inimigos estavam se unindo. Em 1812, Napoleão comete um erro fatal. Decide invadir a Rússia com mais de 600 mil homens, o maior exército já reunido na Europa desde aquela época. O maior depois foi a invasão alemã na Segunda Guerra Mundial à União Soviética. Mas os russos não lutariam de frente, recuaram, queimaram vilas e destruíram plantações. Napoleão chega a Moscou, capital russa, mas encontra uma cidade abandonada e em chamas. Sem suprimentos, com o inverno chegando, ele é forçado a recuar. E sim, o General Inverno foi um dos poucos que conseguiu derrotar Napoleão. E o General Inverno não é uma pessoa, é o frio da Rússia. O país frio da miséria. E é claro que os soldados russos, acostumados com aquele frio de menos 600 graus que faz naquele país,
Eles iam de noite, de madrugada, nos acampamentos franceses e dizimavam muitos soldados franceses, e isso fez com que quase 500 mil franceses morressem por causa desse frio na Rússia, ou seja, mais de 500 mil de pessoas. E não era só o frio que matava os franceses, além do frio, eles tinham que enfrentar esse frio de menos 600 graus na Rússia, com o casaco aberto. Ah, mas por que eles não fechavam os casacos? É simples, os botões dos casacos, dos uniformes franceses, eram feitos de estanho, e o estanho em baixa temperatura ele simplesmente vira pó, ou seja, os casacos eram abertos e eles morriam de frio. Só 100 mil homens dos 600 mil retornam, e isso foi o começo do fim. Depois da desastrosa campanha da Rússia, os reinos europeus atacam o bloco francês. Em 1813 ele perde a batalha de Leipzig. Em 1814 Paris cai. Ele abdica e é exilado na ilha de Elba, no meio do Mediterrâneo. Mas Napoleão não sabia o que era aceitar o fim. O bicho era cabeça dura. Em 1815 ele foge da ilha e retorna à França. E ele reconquista o trono em apenas 20 dias, sem disparar um único tiro, cara. Sabe por quê? Porque as tropas eram muito amigas e Napoleão era melhor do que o imperador Luís XVIII que estava no poder. E esse breve retorno ficou conhecido como os 100 dias. Mas os aliados não deixaram barato. Em 18 de julho de 1815, Napoleão enfrenta os britânicos e prussianos em Waterloo e perde definitivamente. Agora, os aliados não cometem o mesmo erro. Exilam Napoleão na ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul, fria, isolada e distante. Além disso, ali, longe de tudo, ele vive seus últimos 6 anos, sendo vistoriado por guardas ingleses, escrevendo memórias, olhando para o mar e relembrando cada batalha, cada vitória e cada derrota. Ali, a mesma ilha de Santa Helena, no dia 5 de maio de 1821, aos 51 anos, Napoleão morre. A causa oficial dizem que foi câncer no estômago, e alguns até desconfiam que foi os próprios ingleses que envenenaram ele com arsênico. Décadas depois, seus restos mortais são levados para Paris. Hoje ele está enterrado no Domo dos Inválidos, como um imperador. Mas a maior sepultura de Napoleão é a própria Europa. Quem diria que um dos maiores imperadores, conquistadores e uma mente brilhante agora estava morta, mas seu legado vive em leis, em instituições, em nomes de ruas. O homem morreu, mas o mito ainda respira. E você que assistiu até agora esses 8 minutos, o que acha? Napoleão foi um monstro, um herói, um gênio ou um tirano? Talvez tenha sido tudo isso ao mesmo tempo. E aí, qual a sua opinião? Rapaziada, dá muito trabalho para fazer esses vídeos, são horas de edição, horas de roteirização, para entregar o melhor conteúdo possível para vocês. Desculpa por eu ter sumido aí por 2 meses. Mas, mano, deixa aqui algum comentário. O que você acha que Napoleão foi? Foi um monstro, um herói, um gênio ou um tirano? Se curtiu o vídeo, mano, deixa o like aí, se inscreve, é muito importante. Ativa o sininho também para receber todas as notificações. Isso ajuda demais no canal. Então, muito obrigado por todo o apoio que você tem dado aqui. E aí, qual você acha que deve ser o próximo vídeo? Fale alguma personalidade ou algum fato histórico? O que você quer que eu noticie aqui? Gostou do resumo? Tem muitos mais vindo por aí. Muito obrigado, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!